desculpa, com as atividades de projetos escolares, né? Então, esse relato que a gente vai fazer aqui nesse momento, ele tem a ver muito com a gestão das escolas, justamente porque quando a gente se pegou no meio dessa situação da pandemia do Covid, muita coisa a gente precisou adaptar para conseguir atender tanto alunos quanto professores na nossa rede municipal. Então, a nossa primeira detalhe a ser apresentado sobre a nossa equipe envolvida dentro da equipe pedagógica da Secretaria de Educação, somos em 5 integrantes e as direções e professores se somam a 170 profissionais, aproximadamente. Então, essa é a equipe que foi envolvida durante esse momento de adaptação à nova gestão, com esse distanciamento físico e uma nova forma de aproximação social através das redes, né? O que a gente adotou de forma breve foram as reuniões de equipe pedagógica, as reuniões com as direções das escolas, foram criados também os grupos de WhatsApp, tanto grupos que envolviam as turmas, quanto os grupos de trocas de materiais com os professores. Foram elaborados tutoriais de orientação para os professores, tanto com relação a armazenamento de materiais, quanto desenvolvimento de vídeos. E agora a gente está num novo momento, que é uma preparação dos professores para uma formação, utilizando as várias ferramentas que vai ter disponível ali com o Google for Education. Aqui eu coloquei algumas fotos lá do início, quando a gente ainda estava começando a entender o que estava por vir pela frente, né? As primeiras reuniões com as direções, a foto superior ali à esquerda é a primeira reunião que a gente teve com as direções, nosso primeiro diálogo, pensando o que fazer ali nas últimas semanas de março. E depois também a foto inferior ali à direita, ela apresenta já as nossas primeiras propostas sendo passadas pelas equipes, para as equipes diretivas, para serem aplicadas por todos os professores com relação ao armazenamento dos materiais. Os desafios que a gente encontrou durante esse momento ali de gestão. Primeiro, a resistência de alguns profissionais, mas isso a gente fala assim no sentido de uma negação ao momento, né? Todo mundo estaria instável nessa situação inicial ali de março, do que viria pela frente, se seria útil fazer alguma coisa à distância ou não. Então, essa negação que alguns profissionais apresentaram, na verdade, foi uma própria ideia de defesa deles sobre um momento que era instável na vida deles também. Porque, digamos assim, dia 18 de março para dia 19, a vida dos professores, alunos e pais mudou radicalmente. Então, todo esse momento que veio posterior a isso, ele veio, na verdade, sendo, como a gente costuma dizer, né, por caminhos escuros, aos quais a gente foi tentando aos pouquinhos iluminar. Então, dava muita segurança, que justifica, talvez, essa resistência dos profissionais a essa primeira mudança de atividade, né? Também a gente teve alguns problemas encontrados com relação a conexões limitadas, tanto com alunos e professores, alguns desafios que a gente nunca tinha levantado, professores que não tinham internet em casa, professores que, por exemplo, não tinham computadores. Então, esse é uma coisa que às vezes a gente não para levantar, porque a gente se preocupa muito com aquela atividade presencial que ocorre na escola, né? O medo de interagir com novas tecnologias, o receio de você não dar conta, de você vacilar. E um desafio que particularmente eu comento assim, que eu percebi bastante foi a organização. Então, ou seja, o tempo entre a gente organizar um plano de ação e ele ser aplicado aos estudantes. Até eu fiz um esqueminha aqui para mostrar
o quanto isso atrapalhava os nossos planejamentos. Então, pense comigo, olha, na segunda-feira era o planejamento geralmente da equipe da Secretaria de Educação. Se por algum acaso, alguma outra reunião que teria, não atrasava para terça. Aí na terça ou na quarta acontecia a reunião com os diretores. Na quarta, mas muitas vezes mais provável que na quinta, eram enviadas as informações que foram planejadas pela equipe da Educação e discutidas com os diretores, eram enviadas para os professores. E muitas vezes isso só passava a ser, digamos, esse novo método passava a ser aplicado aos alunos na sexta, em raríssimos casos, mas muitas vezes já na outra segunda-feira. Então, a gente tinha sempre, entre uma ideia de ação e a aplicação, uma semana, bem se dizer, de atraso. O que às vezes costuma a gente achar engraçado, porque como a gente utiliza a tecnologia, a gente pensar que as coisas são imediatas, mas todo planejamento requer uma organização, né? E um tempo. Também, com relação aos protagonistas, o pessoal que tomou mais à frente disso tudo, na primeira etapa, eu costumo caracterizar, então, como o primeiro momento, a equipe da Secretaria de Educação, que focava no quê? Buscar normas, leis, regulamentos, instruções que acabavam aparecendo de forma diferente a cada semana, tudo era uma novidade, e elaborar os materiais de orientação. E, é claro, muito importante a equipe das direções e coordenações das escolas, que elas tinham essa visão da realidade da comunidade escolar e conseguiam discutir com a gente como é que esses métodos que nós pensávamos iriam ser possíveis de ser aplicados aos professores e também aos alunos e pais, né? E também eram eles os responsáveis pela orientação dos professores, pais e alunos. Das práticas realizadas, que eu já comentei um pouquinho de forma breve no início, então, como ordem, a gente começou assim, a primeira semana foi a ideia de enviar o material, umas atividades para os alunos. Então, como é que a gente pode dizer assim, foi uma primeira tentativa de costurar o que estava pendente. E essa primeira etapa, a gente focou muito na revisão dos conteúdos. Quando a gente começou a ter um retorno que tinha que adotar uma nova metodologia com redução de atividades, porque os pais e alunos não estavam dando conta, e aí também aos pouquinhos introduzindo novas temáticas. Aí depois a gente começou a orientar os professores para que produzissem vídeos utilizando slides, alguns professores já estavam produzindo vídeos onde filmavam a si próprios ali, escrevendo num quadro em casa, escrevendo num caderno, então, ou falando apenas, para se aproximar um pouco mais dos alunos. A ideia era tentar fazer com que o professor continuasse com aquele vínculo com o aluno. E aí a gente orientou também os professores a postarem seus vídeos nos canais do YouTube. Foram feitos manuais para isso. E com isso a gente teve muitos professores que abriram seus canais e começaram a divulgar seu material, suas aulas, a partir do YouTube também. E como eu já tinha comentado, agora a gente vai começar com a formação dos professores, utilizando o Google Classroom, por exemplo, e outros recursos do Google para a educação. Inclusive, a gente já criou um subdomínio dentro do domínio que a gente já tem lá do tapejara.rs.gov.br, que é o Educ, e nele toda a rede municipal, aos pouquinhos, vai tendo os seus acessos. O professor vai ter o professor.educ, o aluno vai ter o aluno.educ e assim por diante. Todo mundo vai ter a possibilidade de ser inserido, os alunos e professores da rede municipal, nas salas de aulas virtuais. Aí eu coloco algumas imagens sobre a nossa primeira metodologia, à esquerda, em cima ali, a primeira regra que a gente estabeleceu para os professores encaminharem as suas atividades, onde que teria que constar as informações mais importantes da escola, o período que corresponderia a essa atividade, a data de evolução, informações ali nas instruções, e o que seria então a atividade. Depois, logo embaixo, eu coloco uma imagem do meu canal do YouTube,
que é um exemplo, entre outros canais que todos os professores também fizeram, onde a gente foi postando as nossas atividades, as nossas aulas, na verdade, para que os alunos pudessem ter acesso a elas. E futuramente, então, agora já essa semana, vamos ter uma reunião para começar a trabalhar com as ferramentas do Google para a educação. As lições aprendidas, o que é importante levar em relação a esse momento? Primeiro, que a escola é fundamental para que a educação aconteça. Então, uma coisa que a gente percebeu é que a organização da escola, a disciplina de horário, chegar, estudar tal período em tal determinado horário, né? Toda essa organização, ela é fundamental que exista. Em casa, a cultura que a gente foi desenvolvendo no Brasil, ela é bastante diferente. Então, muitas famílias não conseguem organizar seus filhos da mesma forma como eles são organizados na escola. Então, a gente nunca pode comparar a educação do ensino fundamental presencial com as atividades à distância. Elas não são iguais, não têm o mesmo peso e têm que ser trabalhadas de uma forma diferente. A educação à distância, ela é muito importante. O ensino remoto, na verdade, nesse momento, ele é muito importante, mas esse ensino remoto e as atividades à distância, elas são um complemento para a educação. Então, isso é muito importante que a gente percebeu. Muito bom, Eduardo. Obrigado, fica o nosso agradecimento à equipe, a Elizabeth Favareto, que está nos acompanhando também hoje, a Emanuela Burilha, a Fabiana, a Rodrigueira e a Rosângela, minhas colegas ali do pedagógico lá da Secretaria de Educação.